Seja bem-vindo, engenheiro. Vamos hoje para uma questão da Fundação Getúlio Vargas 2025 sobre fundações. As fundações possuem como principal objetivo suportar as cargas de uma obra, transmitindo-as ao terreno. O tipo de fundação que tem por objetivo distribuir as cargas lineares é: alternativa A, bloco; B, radier; C, estaca; D, tubulão; E, alicerce. Vamos então fazer uma revisão a respeito desse assunto. Uma fundação é considerada uma fundação superficial quando a profundidade de apoio da base da fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão em planta. Já para as fundações profundas, ela é considerada fundação profunda quando a sua ponta ou base for assentada em uma profundidade maior do que 8 vezes a sua menor dimensão em planta e com um valor mínimo de profundidade de 3 metros. Esses valores são importantes, você tem em mente para suas provas de concurso público. Então, aqui está o desenho da base da fundação superficial, que ela precisa ter uma profundidade inferior a 2 vezes da sua menor dimensão, e também a fundação profunda, que deve ter mais do que 8 vezes a sua menor dimensão em planta e, no mínimo, 3 metros. Alternativa A, bloco. O bloco é um elemento de concreto simples, não possui armadura e pode ser feito de outros materiais, como alvenaria, pedras, resultando em uma estrutura com grande rigidez, com formato cúbico ou piramidal e que é dimensionada para que o próprio elemento resista aos esforços de tração a que for submetido. Então, o bloco ele não possui armadura, ele é inteiramente feito de concreto e somente o concreto resiste aos esforços tanto de tração quanto de compressão. Alternativa B, radier. O radier é um elemento de fundação semelhante a uma laje em contato direto com o solo, recebe as cargas dos pilares e paredes, transmitindo-as ao solo, e o radier recebe mais do que 70% das cargas da fundação total. Essa é uma diferença importante, porque se ela recebesse menos do que 70%, de acordo com a NBR 6122, seria considerado uma sapata. Mais do que 70%, a NBR 6122 já coloca que vai ser um radier. Então tem essa diferença desse limite de 70%. Alternativa C, as estacas. As estacas são elementos de fundação profunda, esbeltos e executados por equipamentos, sem que ocorra em qualquer fase de sua execução trabalho manual em profundidade, diferentemente dos tubulões que a gente vai ver. Nas estacas, o principal responsável pela capacidade de carga é a resistência de fuste, que é o atrito lateral, que é uma força apontada na direção vertical para cima, que vai segurar essa carga apenas com atrito lateral, sendo que a resistência de ponta, ou seja, aquela resistência da base, pode funcionar como um adicional de segurança e contribuir para a resistência da fundação profunda estaca. O tubulão, a diferença vai ser o trabalho em profundidade. Os tubulões são elementos de fundação cilíndricos escavados manualmente ou com maquinário. Hoje em dia, os tubulões a ar comprimido, né, não escavados manualmente a ar comprimido, eles são proibidos pela NR18, mas os tubulões a céu aberto ainda são permitidos, apesar de pouco utilizados. Em que na etapa final, necessariamente há a descida de um operário para a escavação, realizar o alargamento da base ou a limpeza da base. Nos tubulões, a resistência de ponta é a principal responsável pela capacidade de carga da fundação. Então, o atrito lateral nos tubulões ele não funciona como capacidade de resistência. É apenas a capacidade de carga, ela decorre apenas da resistência da base. E por fim, essa fundação chamada alicerce, ela é um conjunto de vigas lineares de concreto armado, interligados e apoiados no solo, os quais são usados geralmente em pequenas construções e suportam diretamente as cargas das paredes. Então, suportam as cargas das paredes. Nosso enunciado fala que o tipo de fundação que tem por objetivo distribuir cargas lineares. Então, esse vai ser o nosso gabarito. O alicerce, que é uma fundação que hoje nem sequer aparece lá como um tipo realmente de fundação na NBR 6122, mas ainda assim, para pequenas construções ainda é utilizada.
Então, nosso gabarito alicerce, letra E. Se você gostou desse vídeo a respeito de fundações, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Deixe também o seu comentário, sua dúvida ou sugestão e compartilhe esse vídeo com os seus colegas concurseiros. Até a próxima e tchau!